Olá, vamos dar início aos estudos de terça-feira do Consolador, como fazemos todas as semanas. Que possamos aproveitar ao máximo esses momentos de reflexões. Vamos fazer a nossa prece inicial, sintonizando com Jesus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, e Jesus, nosso Mestre querido, nós agradecemos pela ajuda que recebemos em forma de informação, de conhecimento da realidade da vida em todas as suas dimensões. Que possamos aproveitar ao máximo toda e qualquer oportunidade de estudo, de reflexões, mas também de trabalho na tua seara de amor, Jesus. Abençoe com a tua paz, com o teu amor a todos nós. Que assim seja. Olá! Na semana passada nós começamos a ver este tópico, ocupações e missões dos espíritos, a partir das questões 558 seguintes, e hoje vamos terminar iniciando na questão 571. Então, para recordar e darmos sequência no raciocínio, nós víamos as missões dos espíritos. Víamos que todos os espíritos têm uma função a ser desempenhada na Terra, sejam mais ou menos evoluídos, porque todos somos espíritos, criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. E se nós somos espíritos feitos à semelhança de Deus, e Deus é o Criador, então nós temos que criar também. Por isso que André Luiz fala que somos co-criadores. Então nós atuamos no mundo também. É evidente que os mais esclarecidos têm funções, missões mais importantes, de maior responsabilidade. Os menos esclarecidos também têm o seu papel a desempenhar aqui na Terra. Na questão 571, fala exatamente isso, né? Só os espíritos evoluídos, só os espíritos elevados cumprem missões? Não, todos têm a sua missão, diz o texto, né? Vai depender da sua capacidade. Quanto maior, mais importante será a sua missão. Nós sempre lembramos que o plano espiritual é a mesma coisa que o plano material. Então nós exemplificamos com situações da Terra que nós conhecemos, que nós vemos e conseguimos compreender o plano espiritual. Então vamos imaginar, né, e a essa época de pandemia é um assunto corriqueiro, o atendimento médico, tão importante em nossas vidas e hoje sendo reconhecido, né? Vamos imaginar que para uma pessoa chegar até o médico, ela vai se valer de uma ambulância, de um motorista, vai passar por uma atendente que vai fazer uma triagem, vai dar entrada num hospital, numa sala que foi previamente desinfectada por um auxiliar, vai ter o auxílio de um auxiliar de enfermagem para curar as feridas, fazer os curativos, de um enfermeiro para orientar os auxiliares de enfermagem e do médico. Todos são muito importantes. Se o motorista da ambulância não chegar no hospital, essa pessoa não vai ser atendida. Se o atendente da portaria não encaminhar para o setor correto, a demora pode, né, comprometer a saúde da pessoa. Então, todos são muito importantes. Naturalmente, né, a quem mais foi dado, mais será cobrado. A responsabilidade dos profissionais mais esclarecidos é maior. Então é assim também a missão do Espírito. Quanto mais esclarecido, maior
a maior relevância e a responsabilidade da sua missão, né? A partir da questão 572, né, o texto direciona para as funções dos espíritos encarnados, né? Então nós estamos vendo as funções, as missões dos espíritos desencarnados e agora vamos ver dos encarnados, né? Então a primeira coisa que se pergunta é se o espírito escolhe, né, quando vem para a Terra, ou lhe é imposta uma missão, né? Se ele é esclarecido, se ele tem condições, ele vai desejar ardentemente uma missão importante, de relevo, de auxílio à humanidade, que lhe traga méritos pelo seu sucesso, né? Então ele pede. O texto diz que muitos pedem, mas nem todos obtêm a permissão, uma determinada missão, porque nem todos ostentam a condição, estão prontos, estão preparados. Então muitos pedem, só os preparados obtêm aquela determinada missão, né? É uma honra ser convidado para uma missão importante e poder desempenhá-la, né? Na questão seguinte, né, fala, e a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste essa missão? Mesma coisa, ajudar os homens ao progresso, se instruir quem está ao seu lado, né? Trabalhar para o progresso da humanidade. A lei do progresso é uma lei de Deus, nós somos co-criadores, auxiliamos Deus a que haja o cumprimento de suas leis, a que haja o progresso na Terra. Então temos as missões, as funções mais ou menos genéricas, mas conforme o esclarecimento do espírito, mais responsável ele terá, mais responsabilidade ele terá na instrução dos demais espíritos encarnados, das demais criaturas, né? Mas todas as funções são extremamente importantes. Há pouco eu exemplificava com a questão da saúde, né? Quando começou o isolamento social, eu achava que nós teríamos desabastecimento, pensando assim, se tudo vai parar, então daqui a um pouco não vamos ter alimentos, né? Mas, para nossa felicidade, não houve esse desabastecimento, né? Então, tem motoristas de caminhão transportando alimentos, né? O texto fala das pessoas que cultivam a terra. Então, tem supermercados trabalhando, tem pessoas fazendo entregas para os supermercados. Enfim, olha só a missão destas criaturas, extremamente relevante, extremamente importante neste momento, né, em que a Terra passa por essa situação tão preocupante, né? Essencial, né? Eles têm que abastecer, porque não basta a gente cuidar da saúde e ficar isolado. Se nós não tivermos alimentos, nós vamos morrer de fome. E, no entanto, há aqueles, né? A imprensa até mostrou caminhoneiros viajando nas rodovias e não tinham comida para eles, porque não tinha um restaurante onde eles se alimentar. E algumas criaturas generosas fornecendo as marmitas para os caminhoneiros que viajavam, né, 2, 3 dias, não tinham o que comer. Enfim, então esta é a missão dessa criatura, abastecer, né, a população. Olha só que coisa importante, e esta pandemia, precisou vir essa pandemia para a gente perceber como, né, como o trabalho enobrece, o trabalho é importante. Todo trabalho, por mais simples que ele pareça, né, ele é realmente muito importante. Nós estamos falando das missões dos espíritos encarnados e a questão seguinte é uma questão interessante, né? Uma questão delicada. Ela fala assim, tudo bem, temos missões, mas não temos criatura inútil na Terra? É a questão 574, né? Não temos. Eu vou até ler um parágrafo aqui, porque é muito interessante, 574. Há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa frequentemente, desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Bom, o nosso propósito ao estudar a doutrina espírita não é
começar a procurar quem tem tédio e desgosto da vida para falar, olha lá, um minuto. Não é isso. O nosso propósito é aprender, né? E ver o que nós podemos melhorar com o estudo, né? Então, se nós estamos com tédio, se nós estamos desgostosos, está faltando o quê? Está faltando trabalho, né? Está faltando trabalho. Então, temos que buscar uma atividade assistencial e trabalhar, né? Quem trabalha não tem tempo para ficar com depressão, com tristeza, com tédio, com desgosto pela vida, né? Quem trabalha percebe que há muitas outras criaturas em situações piores e que nós, né, podemos superar, né, todas as dificuldades através do trabalho, né? Que mais? Assim, nessa questão, eu ia lembrar o seguinte, eu ia lembrar que a nossa casa espírita é uma casa espírita que fica no centro da cidade, aqui em São José do Rio Preto, e que tem muitas pessoas da terceira idade. É natural nos centros da cidade, né? Nos bairros tem mais famílias com crianças, né? E no centro da cidade pessoas mais idosas, é muito comum. Nós morávamos num prédio ao lado lá da casa espírita e não tinha criança no prédio, eram pessoas mais maduras, né? E o que nós vemos na nossa casa, né? Pessoas extremamente laboriosas, pessoas trabalhando, pessoas, né, vibrantes, ajudando, buscando fazer alguma coisa, quer seja na costura, atendendo as gestantes, nas várias frentes de trabalho, e essas pessoas não têm tempo para ficar chateada. Então é este o objetivo da mensagem, busque um trabalho, né? Enfim, na questão seguinte, pergunta-se a diferença de deveres e missões. Né? O que é um dever e o que é uma missão? Porque nós temos muitos compromissos, muitos deveres aqui na Terra, né? Mas será que configura uma missão? Então, o que se pergunta? A diferença, diz o texto, é que a missão conduz ao progresso de outras criaturas. Então, missão é alguma coisa grandiosa para o progresso dos semelhantes, para o progresso da humanidade. O dever são obrigações corriqueiras, materiais, né? E aqui nós recordamos uma história que muitas vezes é dita na casa espírita, mas cuja lembrança é oportuna, né? Diz a história que havia uma construção civil, né? E um cavalheiro se aproximou de um trabalhador e perguntou: o que o senhor está fazendo? E o trabalhador falou: eu estou fazendo massa, carregando tijolo, não está vendo? Né? Mas adiante tinha outro trabalhador e o cavalheiro perguntou: o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo uma parede, olha aqui, está percebendo que eu estou fazendo uma parede? E finalmente, mais adiante, um terceiro trabalhando, né? E perguntou para esse terceiro a mesma coisa: o que o senhor está fazendo? E ele disse, né, com os olhos vibrantes: eu estou construindo uma escola. Aqui nós teremos crianças aprendendo, estudando, crianças que vão se educar, né, para serem, né, adultos laboriosos, educados, né, trabalhadores, virtuosos, honestos. Enfim, então nós podemos dizer que até os nossos deveres podem se tornar missões, se a gente analisar, se a gente refletir, se a gente ver o lado bom da coisa, né, e não apenas o lado material. A gente vê que a gente pode contribuir, né? Pode contribuir para o progresso da humanidade, né? Vamos adiante. Na questão seguinte, 576. As criaturas que têm, né? As criaturas que têm uma missão, né? Elas têm essa missão pré-estabelecida, pré-determinada, ela já nasce com aquela missão, ou durante a existência isso vai acontecendo? A questão é interessante e a resposta nos informa, sim, que existe uma preparação para que a criatura faça alguma coisa, mas no transcurso da existência, nós que temos a liberdade, né? Nós que somos criaturas livres, nós vamos, né, direcionando a nossa existência, vamos sendo produtivos, laboriosos ou não.
E quanto mais produtivos, mais virtuosos, mais trabalhadores, mais oportunidade vai aparecer. Então, se a gente tem uma missão preparada para ser desempenhada, só que se a gente não investe, o plano espiritual, os benfeitores vão buscar outros que estão, né, predispostos a trabalhar. Né? Então, uma programação não quer dizer que ela vai se executar necessariamente, porque somos livres, a gente pode fazer ou não fazer. Quanto mais difícil a missão, maior o mérito, se ela for realizada. Né? Quanto mais simples, menor o mérito, mas não deixa de ser, né, também uma missão. Nós vamos fazer uma correção aqui, né? Está nos corrigindo a psiquiatra da casa, dizendo assim, que quem trabalha pode ter depressão, sim. Então, no aspecto científico, né, segundo a psiquiatria, a depressão é um transtorno e o trabalho sozinho não vai evitá-lo. Mas, né, como diziam os antigos, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Quer dizer que quem está em atividade não pensa bobagem, e quem não pensa bobagem não dá, né, muito espaço para más influências. Então é importante estar em atividade boa, com bons pensamentos, leitura de livros edificantes, frequência aos estudos espíritas, para que a pessoa esteja bem sintonizada. Então fica aí a nossa retificação, a nossa correção. Mas vamos adiante, vamos ver a questão 577, né? Quando o homem faz uma coisa útil, é sempre uma missão anterior que foi predestinada, né? Então, tudo que o homem faz não é necessariamente uma missão, né? E não estava necessariamente programado. A gente tem linhas gerais de programação, né? Mas somos criaturas livres, vamos enfatizar. A cada dia nós fazemos as nossas escolhas, né? Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Nós nos programamos para uma existência virtuosa. Vamos tê-la? Depende. No dia a dia vamos fazer as nossas escolhas e vamos, né, acertar ou não. Teremos o mérito do acerto, o demérito do erro, porque somos criaturas livres, né? Então, digamos que uma criatura, ela vem com uma preparação, né? E André Luiz fala muito disso no nosso lar, das preparações das criaturas que vêm para trabalhar como médium, na psicofonia, na psicografia, trabalhar em casas espíritas. A criatura vem preparada. Ela vai trabalhar? Nem sempre. Né? Ele relata inúmeros casos de criaturas que não deram conta. As criaturas chegam na hora, né, que tem que fazer a atividade, ela acaba renunciando, fazendo escolhas materiais, se equivoca, né, iludido pela matéria e acaba não fazendo aquilo que ela tinha programado. Mas se ela fizer, melhor para ela, né, e ela terá o mérito do acerto. Né? Então, o espírito pode falir na sua missão, claro. Todos podemos, só os espíritos superiores que não vão falir. Mas aqui na Terra nós somos, né, criaturas ainda em aprendizagem. Todos podemos falir porque somos falíveis, somos humanos, né? E por isso que temos o mérito se acertar. Né? Se errar, teremos o demérito. Então qualquer um de nós pode falir. Aliás, né, a Casa Espírita, o Evangelho sempre nos adverte que a gente não deve baixar a guarda, a gente não deve, né, se iludir, achar que já superamos todas as dificuldades e temos que manter o pensamento em prece, orar e vigiar, como disse Jesus, todo o tempo para não cair em tentação, né? E se a criatura cair, ela vai ter oportunidade de recomeçar, mas, né, vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil. Ela vai sofrer as consequências dos males que ela fez. Mas Deus é Pai, Deus é bom, vai dar outra oportunidade. Aquela ideia equivocada de que vai para o inferno sofrer eternamente está superada, sabemos disso. Então, se eventualmente alguém errar, vai ter uma nova chance. Não vai ser, né, tão bom quanto se não errar, mas, né, Deus é generoso, Deus é Pai. Né? E a questão 579, ela fala assim, ora, mas
Deus vai conferir uma missão para um espírito que pode não dar conta? Por que Deus faria isso, né? Deus, ele sabe se a criatura vai dar conta ou não, né? Ele sabe se a pessoa vai falir, né? Mas faz parte do aprendizado nosso, né? Como é que a gente aprende a andar? Se arrastando, engatinhando, caindo, levantando, né? A gente cai, levanta e, né, segue adiante. É assim que a gente aprende, é errando, né? Então Deus permite sim que a pessoa abrace uma missão e não dê conta, né? Na outra oportunidade ela vai escolher algo mais dentro da sua realidade, talvez ela estivesse iludida pelo orgulho, pela vaidade, né? Enfim, nós somos criaturas livres, né? Nós somos criaturas livres. E por conta disso, podemos errar sim. Deus o sabe de antemão, né? O texto também fala dos homens de gênio, daquelas criaturas extremamente inteligentes, né? Do passado, a história nos mostra que falaram bobagens, sim, né? Mas era a cultura daquele momento. Ele pode ter falado muitas coisas acertadas e uma ou outra, né, errada. Mas é o que era possível se esclarecer para a humanidade naquela oportunidade. Porque nós estamos em evolução, nós estamos em progresso. Então ainda hoje nós estamos aprendendo, olha só com essa tal de pandemia, agora nós estamos aprendendo a lavar a mão, a lavar o dorso da mão, lavar a ponta dos dedos, lavar no meio dos dedos, né? Coisas que nós não tínhamos tanto cuidado e nós estamos aí no ano 2020 para aprender a lavar a mão, né? Enfim, então estamos sempre aprendendo. Então homens de gênio que no passado falaram coisas erradas é porque naquele momento é onde se podia chegar, onde a ciência conseguia chegar, onde a inteligência humana chegava. Ele falou, né? Dentro do limite, né? Dentro do limite. A questão 582 é uma questão formidável. Ela pergunta se a paternidade é uma missão. É uma missão. É uma missão muito importante, né? A paternidade e a maternidade, quer dizer, Deus coloca em nossas mãos, né, criaturas para que a gente observe as necessidades de orientação, de educação e encaminhe. Olha só, se todos os pais do mundo, né, cumprissem apenas a missão da paternidade, o mundo seria maravilhoso, né? Porque a missão da paternidade não é comprar celular bonito, não é pagar viagem, né? Não é comprar roupas novas, né? Eu já ouvi de pessoas falar, eu só vou ter um filho que eu não posso dar tudo que eu quero dar para o meu filho, né? Então vai dar bens materiais, mas paternidade não é isso. Paternidade é da educação, né? É dizer não, muitas vezes, para aquela criatura, né? Não ser um filho mimado, para ser um homem, né? Para ser uma criatura de bem, para ser um trabalhador. Então, a paternidade é observar o defeito do filho e corrigir, ser rígido quando necessário e ser generoso e amoroso sempre. Então, é uma missão importantíssima, né? O texto fala assim, né? Você deve produzir muitos e bons frutos, né? Endireitar o caráter do seu filho. Olha só que missão maravilhosa. E se a criança se torna má, apesar de todo o empenho do pai? Não, então os pais, né? Os pais não são responsáveis se eles fizeram, né, o que tinha que fazer, né? E se a criança se torna um adulto virtuoso apesar da omissão dos pais? Os pais não têm mérito nenhum, né? Deus é justo, fala o texto. Mas nós temos esta bênção de Deus, né, essa oportunidade generosa, né, de nos colocar criatura em nossas mãos, através da fragilidade da infância, para que a gente possa, como massa de, né, modelar, fazer delas criaturas de bem, né? E agora, em época de isolamento, estamos tendo a oportunidade da convivência mais próxima entre pais e filhos, né? Entre aquelas crianças que passavam o dia inteiro na escola, agora estão ficando um pouquinho mais com os pais, né? Que bom, né? Esse relacionamento, apesar das dificuldades, que bom que é poder conviver um pouco mais pais e filhos, né? Então,
São essas as colocações que nós queríamos fazer, encerrando esse capítulo 10 que trata da ocupação e missão dos espíritos, né? Na semana que vem, dando sequência, questões 585 seguintes, os três reinos. E que Deus, o nosso Pai, nos permita que continuemos estudando e refletindo para que estes ensinamentos de O Livro dos Espíritos possam ser interiorizados em nossa vida, né? E que nós possamos nos transformar em criaturas melhores. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz.